tudo bem? O programa Pontuando de hoje vai falar, mais uma vez, da filosofia de Byung-Chul Han, num artigo que eu publiquei no meu portal vaiali.com, que eu vou ler para vocês aqui e ler comentando. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho de quem é o Byung-Chul Han, tá? O Byung-Chul Han, ele é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha na atualidade, que se dedicou a analisar estruturas da sociedade do século XXI para entender como o modelo de produção da última fase do capitalismo tem interferido diretamente na vida psicológica das pessoas. Partindo da psicanálise, da filosofia existencialista e de análises sociológicas, Han tenta entender o vínculo entre distúrbios psiquiátricos e outras formas de distúrbios ou outras formas de sentimentos e sensações das pessoas de uma maneira geral, que são comuns em nosso tempo, como, por exemplo, síndrome de burnout, depressão, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e com o ritmo da vida que a nossa sociedade cobra das pessoas. Bom, ele tem uma obra chamada Sociedade do Cansaço, que ela é bastante central nas teorias dele, e é um nome que ele deu, né? Sobre uma enfermidade que está acontecendo na nossa sociedade, e esse cansaço ele leva a uma série de outras síndromes. Então ele definiu isso como um cansaço de maneira geral. Esse cansaço seria uma resposta do corpo, da nossa psique, né, para o excesso de positividade e cobrança que a sociedade nos impõe através de vários mecanismos, muitos deles virtuais, mas principalmente em redes sociais, na própria internet, com a inteligência artificial e com a nossa própria vivência, da maneira como nós nos relacionamos com isso, nos abstendo muito da proximidade com as pessoas e, embora conectado com várias pessoas, você tem pouca interação real, né? Bom, então eu vou passar o texto. O texto se chama, aqui no meu portal, vaiali.com, desculpa, o texto é dito o seguinte: Byung-Chul Han expõe sua aposta na arte. E por quê? Ele diz o seguinte: nós estamos mergulhados num mar de informação sem narrativa ou verdade, diz ele, né? E isso atomiza e desorienta a sociedade, nutrindo demanda autoritária. A filosofia sucumbiu e pode ser despertada, segundo ele, pela arte, possível fagulha da revolução. Bom, essa revolução seria uma revolução interna das pessoas. O Byung-Chul Han é um filósofo alemão nascido na Coreia do Sul, teórico cultural, cujos livros recentes incluem A Sociedade do Cansaço, O Desaparecimento dos Rituais e vários outros. Ele conversou com o Nathan Gardels, editor-chefe do site Noema, e o site, e eu transcrevi essa entrevista aqui no meu portal. Então, o Nathan Gardel começa perguntando o seguinte: Johann Wolfgang von Goethe comentou certa vez que quando as eras estão em declínio, todas as tendências são subjetivas, mas, por outro lado, quando as coisas estão amadurecendo para uma nova época, todas as tendências são objetivas. Cada esforço digno direciona a sua força do mundo interior para o mundo exterior. Por essa definição, segue Gardel, a nossa é uma era de declínio que mudou do exterior para uma obsessão interior com identidade e autenticidade, tanto pessoais quanto tribais, de grupos, alimentadas pela conectividade digital. Paradoxalmente, a mídia social, nesse sentido, ela é antissocial, levando à desintegração da comunidade por meio de uma espécie de isolamento conectado. Qual é a dinâmica e quais são os mecanismos por trás do que o Chul Han, chama de crise da comunidade? E quais são as consequências de como nos sentimos e vivemos em nossas vidas cotidianas? Essa foi a colocação inicial de Nathan Gardel. E o Chul Han responde: o ego narcísico voltado para dentro, com acesso puramente subjetivo ao mundo, não é a causa da desintegração social, mas o resultado de um processo incontornável no nível objetivo. Tudo o que liga e conecta está desaparecendo.
Quase não existem valores ou símbolos compartilhados, nem narrativas comuns que unam as pessoas, porque nós estamos dissociados e conectados apenas na virtualidade, sem interatividade pessoal, presencial, que envolve sentimentos, que envolve leituras, que envolve conversas que se aprofundem mais. Então, nós não estamos efetivamente conectados com tribos e com outras pessoas, nem mesmo conosco, mas nós estamos conectados virtualmente. Essa dissociação das mídias sociais que acontece na conexão desconecta a gente da realidade e a gente vive um mundo virtual. A verdade provedora de significado e orientação também é uma narrativa. Estamos muito bem informados, mas ainda assim não conseguimos nos orientar. A informatização da realidade leva à sua atomização, esferas separadas do que se pensa ser verdadeiro. Mas a verdade, ao contrário da informação, tem uma força centrípeta que mantém a sociedade unida. Está todo mundo girando em torno daquela informação ali, ninguém sai, é uma força centrípeta que direciona para aquela informação, mas para a verdade, mas as pessoas só têm a informação. Em contrapartida, a informação é centrífuga. Quer dizer, se a verdade mantém as pessoas ligadas a um cerne, a informação que não é propriamente a verdade, não é exatamente a verdade, ela é uma informação que veio esquadrinhada dentro de uma caixinha, vamos dizer assim, né, para você na rede social, ou nos informativos, os mais variados informativos, e ela te faz sair dessa verdade, você tem uma fuga dessa verdade, com efeitos muito destrutivos na coesão social. Sim, se quisermos compreender em que tipo de sociedade estamos vivendo, nós precisamos entender a natureza da informação. Bits, né, de informação não fornecem significado nem orientação. Eles não se amalgamam em uma narrativa, não são amalgamados em uma narrativa. Eles são puramente aditivos, eles se somam sem se juntar. Então, eles não têm formação de realidade. A partir de certo ponto, já não informam. Eles começam a deformar, que você vai seguindo uma linha de pensamento, uma narrativa, introjetando essa narrativa, sem conexão com os outros, que também fazem outras introjeções. Eles podem até obscurecer a visão do mundo, ou o mundo na realidade. Isso os coloca em oposição à verdade. A verdade ilumina o mundo, enquanto a informação vive da atração da surpresa, levando-nos a um frenesi permanente de momentos fugazes e muito rápidos, que não sedimentam. Recebemos as informações com uma suspeita fundamental. 2 pontos. As coisas podem ser diferentes. A contingência é um traço da informação e, por isso, as fake news são um elemento necessário da ordem informacional. Portanto, as notícias falsas são apenas mais uma informação, e antes que qualquer processo de verificação possa começar, elas já fizeram o seu trabalho, já jogaram algumas coisas no chão, já tiraram você muito da realidade. Elas ultrapassam a verdade e a verdade não pode alcançá-las. Notícias falsas são a prova de verdade. É verdade, você não consegue. A notícia falsa, ela vem de uma forma rápida, curta, digerível, fácil de ser assimilada, com um senso comum baixíssimo e ultrapassa a verdade muitas vezes, porque a verdade ela tem que ser conquistada à base de pesquisa, de raciocínio, de argumento, de você buscar argumentos, de você buscar a instrução correta a respeito daquele assunto, ou a fonte correta, ou até de um contexto maior, que aquela informação traz um traço, não contextualiza. Então você não formaliza a verdade se você não fizer essa pesquisa, esse entrar nessa informação e descobrir se ela é verdadeira ou não, e qual é o contexto em que ela está sendo trabalhada.
Quando uma coisa é destacada de um contexto e jogada para você, daí para frente você pensa o que você quiser. E isso corre solto. Isso é muito fácil, né? Você pega o texto de entrevista de um sujeito, né? E no final, ele termina dizendo uma frase que seria oposta ao conteúdo, aquela frase fica valendo como a verdade que ele disse, como informação para você a respeito daquilo. Ela, excluída do contexto, ela fala o contrário até da verdade que o texto quis trazer para você. Bom, continuando com ele. A informação acompanha a suspeita fundamental. Quanto mais somos confrontados com informações, mais nossa suspeita cresce. A informação tem a face de Janus, né? Estamos falando de mitologia grega. Ela simultaneamente produz certeza e incerteza. Uma ambivalência estrutural fundamental é inerente a uma sociedade de informação ou da informação. A verdade, ao contrário, reduz a contingência. Não podemos construir uma comunidade ou democracia estável sobre uma massa de contingências. A democracia requer valores e ideais vinculativos e convicções compartilhadas. O subjetivismo das pessoas tem de estar conectado. Por exemplo, eu quero dar exemplo do subjetivismo aí. Se você confia que um determinado valor ritual, que é da sua sociedade, da sua comunidade, se todos nós acreditamos naquilo, aquilo tem um valor de realidade para nós. E eu sei com quem que eu estou me comunicando. Se cada um tem um símbolo, se nós não temos um ritual que nos vincule, eu estou falando de rituais válidos, não estou falando de crenças bestas, não. Fica difícil. Se você dita uma norma, uma lei, essa lei está na Constituição, e a informação vem que nada daquilo está valendo, e que aquilo ali pode ser observado de uma outra forma, você tem uma tendência a acreditar naquilo. Isso é uma informação curta e, às vezes, fácil de ser digerida. Se você fosse ler a letra da lei, você veria as nuances que aquilo abarca. E se alguém quer te conduzir por algum momento, ele te dá uma pequena informação, você assimila e se distancia da verdade, porque aquilo é fácil de ser digerido. Tá? Então, se eu e mais outros, exceto em bolhas, não temos vinculações nem convicções compartilhadas, se isso aí não está no seio da sociedade, nós estamos formando grupos diferentes com informações diferentes que não se comunicam. Então, na realidade, nós não estamos conectados. Hoje a democracia dá lugar, sai a democracia e entra a infocracia. Como você sugere em sua pergunta, diz ele a Natan, outra razão para a crise da comunidade, que é uma crise da democracia, chama-se digitalização. A comunicação digital redireciona fluxos de comunicação, eu acabei de falar disso. A informação é disseminada sem formar uma esfera pública. É produzida em espaços privados e distribuído para espaços privados, que seriam as bolhas. A web não cria público. Consequências altamente deletérias para o processo democrático. As redes sociais intensificam esse tipo de comunicação sem comunidade. Você não pode forjar uma esfera pública com influenciadores e seguidores. As comunidades digitais têm a forma de mercadorias. Em última análise, elas são mercadorias. Claro, havia informação no passado também, mas elas não determinavam a sociedade em tal grau como hoje. Até porque a coisa era mais demorada, ela custava um pouco mais para ser digerida e as pessoas ficavam na expectativa de um contexto. Hoje eliminou-se o contexto. A informação é um dado sozinho, solitário, que vai para grupos e não vai para outros. Outros têm outras informações a respeito daquilo que pode até ser verdadeiras, mas não se degladiam, não se conectam. Claro, havia informação no passado também, mas não determinava a sociedade em tal grau como hoje. Eu já falei isso, né? Na antiguidade, as narrativas míticas determinavam a vida e o comportamento das pessoas. A Idade Média foi, para muitos, determinada pela narrativa cristã, mas a informação estava embutida na narrativa. Um surto de peste não era uma informação pura e simples, era integrado na narrativa cristã do pecado. Errado ou certo, tinha um contexto.
Hoje, ao contrário, não temos mais narrativas que forneçam sentido e orientação para nossas vidas. As narrativas desmoronam e se transformam em informações. Com algum exagero, nós podemos dizer que há um nada além da informação, sem horizonte hermenêutico e de interpretação, sem método de explicação. Pedaços de informação não se fundem em conhecimento ou verdade, que são formas de narração. O vácuo narrativo em uma sociedade da informação faz com que as pessoas se sintam descontentes, especialmente em momentos de crise, como, por exemplo, essa pandemia que nós tivemos. As pessoas inventam narrativas para explicar um tsunami de números e dados desorientadores. Fazendo uma adenda aqui, eu já tive a oportunidade de ler sobre um dado a respeito de um assunto qualquer, e eles eram completamente díspares da primeira para a segunda linha do Google. Aí eu fui obrigado a tentar saber o que um dado significava e qual a conexão que ele tinha de outro, porque todos os dois eram de institutos. Eu digo dados de artigos que tenham base científica. Não estou falando daquela opção de propaganda que aparece no Google. O Google quer mais te vender que te informar ou te passar uma verdade. Pois bem, aí eu consegui entender que um estava num enfoque, o outro estava com outro enfoque, um se relativava a uma data, outro se relativava a outra. E isso não estava necessariamente mencionado no texto, aquilo era uma média. E as médias foram díspares. Eu tive que saber o que as integrava, para que eu pudesse acreditar nos autores de cada um dos documentos. Ok? As pessoas inventam narrativas para explicar um tsunami de números e dados dos orientadores. Então, olha bem, se alguém lê aquele artigo que eu falei, que eu mencionei aqui, e tem uma interpretação, aquilo sai como certo, né? E outro lê do outro, aquele sai como certo para ele também. Ninguém está disposto a conjugar esses dados e eleger o contexto para poder entender, porque isso seria conhecimento. Na realidade, esses dois grupos que têm valores diferentes ficam com duas informações que não têm contexto. Então eles vão degladiar. É isso, e não é aquilo e não é isso. Então as pessoas inventam narrativas para explicar um tsunami de dados e números desorientadores. Nós estamos aqui falando dessa desorientação, esse exemplo que eu dei. Muitas vezes essas narrativas são chamadas de teoria da conspiração, mas não podem ser simplesmente reduzidas a um narcisismo coletivo. Narcisismo coletivo seria aquela coisa de você estar sempre se pautando pelo outro e se mostrando numa situação ótima para você. O Narciso ele quer atenção a toda prova, né? E nós vivemos numa sociedade bastante narcísica. As redes sociais revelam isso, as fotos que as pessoas tiram, fotos que antigamente as pessoas não teriam coragem de tirar, né? Algumas pessoas aparecem lá com carros bonitos, com viagens bacanas, algumas mulheres falam, eu tenho 40 anos e estou assim, eu tenho 50 e estou assim, você não sabe quanto de filtro tem ali, quanto de Photoshop tem ali, ou quanto de algum mecanismo artificial que proporcionou aquela imagem ou aquele vídeo, você não sabe disso. Esse é o narcisismo. Narcisismo são conhecimentos que a pessoa passa que não são base. Narcisismo também é uma pretensa beleza, uma pretensa riqueza, um pretensa estilo de vida, uma pretensa cultura. A nossa sociedade está muito narcísica, a gente está querendo mostrar isso aí. Antigamente as pessoas tinham valor, ou não tinham, um valor específico, e viviam com aquilo, conviviam com aquilo, elas não precisavam de projetar aquilo. E tinham até medo de certas projeções, de certas fotos, né? Você tirou uma foto de família na praia, dependendo de quem fosse, você não mostrava. Hoje fica público. Para quem nunca te viu mais gordo, te vê. Né? Bom, então esse é o narcisismo coletivo. Coletivo porque ele está nas redes sociais. Elas prontamente explicam o mundo. Na web, abrem-se os espaços para que experiências de identidade e coletividade voltem a ser possíveis. A web, portanto, é tribalizada, predominantemente entre grupos políticos de direita, entre os quais há uma necessidade muito forte de identidade, porque a direita ela tem uma conotação historicamente aí de ser algo de privilégios, de pessoas que querem estar numa situação conservadoras e elas temem um pouco pelos seus conceitos que antigamente poderiam ser discutidos e até ridicularizados, em alguns casos.
Hoje, essa direita, ela emergiu, e as pessoas que ela quer ter voz, por mais que ela, de repente, se encontre errada nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nos seus conceitos e preconceitos, ela quer formar uma identidade. Quem pensa igual a mim, né? E se estabelece um link com aquilo ali. E é retroalimentada, porque esse rebanho de pessoas, eu não estou chamando ninguém de gado, mas esse sem número de pessoas que estão ali tribalizadas, ela serve ao propósito de alguém que as está comandando. E esse propósito é um propósito político. Claro que existem essas coisas na esquerda, mas a esquerda ela é um pouco mais discutida. Mas também formam tribos, e também tem muita inverdade, também tem fake news. A gente tem que ter capacidade de verificar contextos. Mas ela é, portanto, tribalizada predominantemente entre grupos políticos de direita, entre os quais há uma necessidade muito forte de identidade, pelo que eu expliquei. Nesses círculos, as teorias de conspiração são aceitas como ofertas para assumir uma identidade. Então, alguém está conspirando para que a coisa pareça assim. Friedrich Nietzsche disse certa vez que nossa felicidade consiste na posse de uma verdade inegociável. Hoje não temos mais essas verdades inegociáveis. Em vez disso, nós temos uma superabundância de informações. Não tenho certeza de que a sociedade da informação seja uma continuação do iluminismo, né? Talvez precisemos de um novo tipo de iluminismo. Sobre um novo iluminismo, disse Nietzsche: não basta que você perceba a ignorância em que vivem os humanos e os animais. É preciso também ter vontade de ser ignorante e aprender mais. Sendo ignorante, aprender mais. Você precisa compreender que sem esse tipo de ignorância a vida se torna impossível, se tornaria impossível. E somente sob condições dessa ignorância as vidas podem se preservar e florescer. Ignorância é falta de conhecimento. Se você assume essa ignorância e parte para aprender mais, você forma conhecimento. Se você continua ignorante e fica recebendo pílulas de informações desconectadas, você permanece ignorante. E o pior, você fica se jactando de um conhecimento que não é conhecimento, né? Agora, Natan volta a fazer uma outra colocação. Como você escreveu em seu livro mais recente, os rituais sociais outrora criavam um vínculo narrativo, o objetivo que mantinham as pessoas em sociedades unidas. Eles estabilizaram a vida, como você, Xu Han, disse. O Natan falou. Agora, tais rituais estão sendo atacados pela bola de demolição da desconstrução como nada mais do que os desígnios dos privilegiados que tiveram o poder de impô-los no passado. No mundo horizontal de hoje, sem hierarquia de valor legítima, a projeção subjetiva entra em cena para preencher o vácuo. Olha só, os influencers não são doutos em nada. E são influencers, né? Eles não têm uma vivência, eles não estão dentro dos rituais de uma sociedade, eles não são verificáveis, não é verificável a autoridade deles, né? No passado você tinha ideias impostas, no presente ninguém te impõe nada. Alguém te sugere sutilmente e você aceita. É subjetivo. Então, no mundo horizontal de hoje, sem hierarquia de valor legítima, porque esse cara que é o influencer, ele não tem nada mais do que você, talvez ele tenha uma retórica melhor, a projeção subjetiva entra em cena para preencher o vácuo dos rituais que eram compartilhados, mas que foram demolidos. A partir dessas ruínas de uma ordem objetiva, como podem ser restabelecidas as âncoras estabilizadoras do ritual, em que base, com a autoridade de quem, como será a vida se isso não for possível? Bom, então essa quantidade de coisas aí foi dita por Natan. Agora vem a resposta de Byung-Chul Han. Esse texto não é um texto fácil, tá? Segundo Han diz, eu não promoveria uma reativação de rituais passados, porque eles são passados, eles estão circunscritos a uma outra época, um outro imaginário, uma outra subjetividade. Isso simplesmente não é mais possível porque os rituais da cultura ocidental estão intimamente associados à narrativa cristã. E isso mudou muito. E em todos os lugares a narrativa cristã está perdendo seu poder. Resta pouco além do símbolo do Natal.
e nem é tão aprofundado. Os rituais encontram uma comunidade. Ao contrário do que sugere a sua pergunta, não é inevitável que os rituais solidifiquem as relações de poder existentes. Muito pelo contrário, no carnaval as relações de poder são invertidas, de modo que os escravos podem criticar até zombar de seus senhores. Frequentemente os papéis são trocados, os mestres servem a seus escravos, e o tolo sobe ao trono como rei. Essa suspensão temporária e ritualizada da estrutura de poder estabiliza a comunidade, porque a coisa não fica monolítica, é sempre aquela autoridade, sempre aquela comunidade, sempre aquele subjetivismo, de repente troca-se, desorganiza tudo, uma festa do horror, depois volta ao normal. Essa estabilidade dá papel a cada um. Se você pode assumir o papel de outrem e voltar ao seu papel, por que isso estabiliza? Porque você estabelece vamos dizer assim, se você faz exceção é porque existe uma regra. Essa regra é o ritual. No mundo completamente sem rituais e totalmente profano, resta apenas o consumo e a satisfação das necessidades. Você já não reconhece mais uma estabilidade, uma verdade que seja subjetiva a todos. Cada grupo está falando uma coisa. Nós estamos perdendo a conexão verdadeira. No livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, no qual todo desejo é imediatamente satisfeito, é exatamente o que está ocorrendo com a satisfação das necessidades, prontamente. Resta apenas isso. Então, quer dizer, nós estamos começando a entrar na ideia do Admirável Mundo Novo. As pessoas mantêm um bom humor, lá no Admirável Mundo Novo, com a ajuda da diversão, do consumo e do entretenimento. Isso não é muito semelhante ao que vivemos? O Estado distribui uma droga chamada soma, lá no livro está descrito isso, para aumentar a sensação de felicidade da população. Talvez em nosso admirável mundo novo, nosso de agora, as pessoas recebam uma renda básica universal e tenham acesso ilimitado a videogames. Ele não está criticando a renda básica universal, ele está dizendo que todo mundo receberia uma renda para ficar acessando videogames, que acessando videogames você teria aquela alegria assim, o tempo todo. Você estaria sempre num gamezinho focado. Essa seria a nova versão do Panem et Circenses, que significa pão e circo. No entanto, eu não sou totalmente pessimista, diz o Churran. Talvez possamos desenvolver novas narrativas que não pressuponham uma hierarquia. De repente nós conseguimos estratificar uma sociedade de uma outra forma, sem as hierarquias. Podemos facilmente imaginar uma narrativa plana. Cada narrativa desenvolve seus próprios rituais com o objetivo de torná-la habitual, incorporando ao corpo físico. A cultura funda a comunidade. A cultura sempre funda a comunidade. Depois da pandemia, o que mais precisa de recuperação é a cultura. As manifestações culturais como o teatro, a dança e até o futebol têm um caráter ritual. Tanto é que a gente dá sempre exemplo eu não diria de teatro propriamente, mas nas próprias telas você tem desenrolar de peças, né? Seja ela uma peça dentro de uma telenovela, de um filme ou do próprio teatro, ela tem um caráter de ritual. A única maneira pela qual podemos revitalizar a comunidade é por meio de formas rituais. Então, o que tem ritual aí? Teatro, dança, futebol. No futebol, por exemplo, nós damos muito exemplo do futebol, né? Ele tem um significado marcante, mesmo para aqueles que não acompanham, mas faz parte da subjetividade de todos. Hoje a cultura é mantida coesa apenas por relações instrumentais e econômicas, porque na economia ninguém mexe, porque tem um chefe, um senhor, uma hierarquia antiga. E essa hierarquia está no comando hoje. Mas a economia não funda comunidades, ou seja, isola as pessoas. Até porque você tem diferenças de fator financeiro. A arte, em particular, deve desempenhar um papel central na revitalização dos rituais. Por quê? Porque, primeiro, que a arte, você não precisa de grandes somas para ela estar no dia a dia. Basta você ser criativo. Economia não. Economia, você tem grupos, você tem uma política e está sempre degladiando. O que mais precisamos são estruturas temporais que estabilizem a vida. Quando tudo é de curto prazo, a pessoa perde a estabilidade. E nós vivemos tudo no curto prazo, e muito rápido, sem assimilação.
A estabilidade vem através de longos períodos de tempo, fidelidade, vínculos, integridade, compromisso, promessas e confiança. Essas são práticas sociais que mantêm uma comunidade unida. Será que nós temos essa fidelidade, esse vínculo, essa integridade, o compromisso? Somos capazes de prometer alguma coisa? Sentimos ou damos a sentir confiança? Todas elas têm caráter ritual. Todas elas exigem muito tempo. O terror atual do imediatismo, que como consequências fatais confundimos com liberdade, eu posso virar minha cabeça para o lado de bem entender, mas pode ser uma fuga e não liberdade. Destrói as práticas que exigem tempo. As coisas que exigem tempo demandam disciplina, crença, que você, ritualizando dentro daquele ritual, você se apegue aos momentos para você desenvolver. E, portanto, se disciplina. Para combater esse terror, nós precisamos de uma política temporal muito diferente. Não foi produzida ainda. No livro O Pequeno Príncipe, a raposa quer ser visitada pelo príncipezinho sempre no mesmo horário, para que a sua vida se torne um ritual. O Pequeno Príncipe pergunta à raposa: o que é um ritual? E a raposa responde: essas também são ações muitas vezes negligenciadas. São eles que tornam um dia diferente dos outros, uma hora diferente das outras. Por exemplo, quando você espera um domingo, domingo é um dia religioso, vamos dizer assim, ou é um dia de descanso, ou é o dia do futebol, isso é um ritual. Ou um dia de todas essas coisas, isso é um ritual. Um dia de festa, sábado para domingo é a hora de baile, de sexta para sábado, sábado para domingo, é um dia de baile, é um dia de discoteca, né? Discoteca não, é danceteria, é house, sei lá. É um dia de você sair para balada, né? E isso torna a segunda diferente da terça, a terça diferente da quarta da quinta da sexta, sábado e domingo. Então, esses são rituais. Os rituais podem ser definidos como tecnologias temporais para se abrigar. Eles transformam estar no mundo o estar em casa. Isso aqui é mais ou menos eu conheço. Por exemplo, quando você muda de país, e você muda de alimentação, e você vê que eles têm uma outra forma de viver, e você vê que eles têm outras crenças, e você vê que eles têm outras coisas que eles se alimentam e que acham gostoso, que eles têm outras formas de convivência, e que eles têm outras celebrações em outros dias, você estranha tudo. Está fora do seu ritual, você está fora de casa, né? Os rituais podem ser definidos como tecnologias temporais para se abrigar pessoas. Eles transformam estar no mundo em estar em casa. Estou repetindo, né? Os rituais estão no tempo como as coisas estão no espaço. Eles estabilizam a vida estruturando o tempo. Eles nos dão espaços festivos, por assim dizer, espaços nos quais podemos entrar em comemoração. Como estruturas temporais, os rituais prendem o tempo. Espaços temporais nos quais podemos entrar em comemoração, não passar para melhor. Deixa eu ler isso outra vez. Como estruturas temporais, os rituais prendem o tempo. Espaços temporais nos quais podemos entrar em comemoração, não passar dessa para melhor. Sem tais estruturas temporais, o tempo se torna uma torrente que nos separa dos outros e de nós próprios. Ele fica linear, né? Nathan pergunta: você disse que olha para a arte como o salvador das condições que você descreveu, já que a filosofia hoje carece de qualidade transformadora que já teve. Por que a filosofia perdeu? Porque a filosofia é amiga do saber, e o saber demanda tempo, demanda questionamento, demanda você discutir a subjetividade, aquilo que você pensou que está escrito ali, ou pensou que é a realidade a respeito de algo. Você tem que discutir isso demanda tempo, isso forma argumento. A filosofia é amiga do saber. Quando você tem informação, você não está procurando conhecimento. Você não tem tempo, né? Então,
Você disse que olha para essa arte como salvador ou salvadora das condições que você descreveu, já que a filosofia hoje carece de qualidade transformadora que já teve. O que você quer dizer com isso? Aí o Churran responde: a filosofia tem o poder de mudar o mundo. A ciência europeia começou apenas com Platão, Aristóteles, sem Rousseau, Voltaire ou Kant. O iluminismo europeu seria impensável. Nietzsche fez o mundo aparecer sob uma luz inteiramente nova. O Capital de Karl Marx fundou uma nova época, pela análise do materialismo histórico, né? Hoje, porém, a filosofia perdeu completamente esse poder de mudar o mundo. Não é mais capaz de produzir uma narrativa de romance. A filosofia degenera em uma disciplina acadêmica especializada. Pura e simplesmente não está voltada para o mundo, nem para o presente. Eu diria, palavras minhas, nem para as pessoas. Como podemos reverter esse desenvolvimento e garantir que a filosofia recupere seu poder de mudar o mundo? Sua magia. Meu sentimento é que a arte, em oposição à filosofia, ainda está em uma posição em que pode evocar o vislumbre de uma nova forma de vida. Então ele acha que a filosofia não dá conta, mas que a arte daria. A arte sempre trouxe uma nova realidade, uma nova percepção. Durante toda a vida, Paul Klee disse: imanentemente não posso ser compreendido de forma alguma, porque vivo com os mortos, assim como vivo com os que estão por nascer. Um pouco mais perto do coração da criação do que o corriqueiro, e ainda assim não perto o suficiente. Frase muito difícil, né, do Paul Klee. É possível que a arte esteja mais próxima do coração da criação do que a filosofia. Eu acho que a arte ela parte de um sentido subjetivo nosso que está a lures. Eu estou dizendo isso, eu, Zé Roberto, porque eu creio que nós vivemos em dois mundos, no mundo da carne e no mundo do espírito. Nós somos as duas coisas nesse momento. Quando ele diz que vive lá no mundo dos mortos, ele quer dizer que ele está falando do mundo das ideias dos que já foram ou das ideias que possam ser produzidas. Ele não está perto do coração da criação, nem daquilo que é corriqueiro, que é dia a dia, é usual. Então, o imaginário que vem da arte, ele pode nos conectar a um tipo de existência de coisas que nós só podemos imaginar. A filosofia poderia discutir eternamente isso aí, formalizar conceitos e unir as pessoas em torno de objetos com significado. Mas se ela não tem mais espaço devido à velocidade, a arte pode fundamentar em nós, se ela vir sem uma arruição e sem uma imposição temporal, mas que haja tempo, ela pode chegar até nós e fazer com que nós tenhamos vislumbres. Se mais de uma pessoa estiverem objetivando a arte e praticando, é possível que nós criemos rituais em torno daquilo. É, portanto, capaz disso Churran, é, portanto, capaz de deixar algo inteiramente novo começar. É possível. A revolução pode começar com tão somente uma cor inédita ou um som inédito. Bom, então, assim finalizou. Desculpa se ficou grande o vídeo, não era a minha vontade. Se você viu algumas interpretações e leituras minhas e não concorda, você pode deixar sua opinião aqui como comentário. Isso valoriza muito o meu trabalho. Se você concorda e quer aprofundar, deixe sua opinião. Eu só peço que, se você discordar, que você seja educado. Eu não sou filósofo, eu gosto muito de filosofia, trago isso aqui para que nós todos possamos refletir. Não me sinto, em termos de conhecimento, numa escala hierárquica superior que a média das pessoas nesse assunto. Portanto, eu estou falando aqui de igual para igual com você. A sua opinião é tão importante de ser avaliada quanto a minha nesse texto. Muito obrigado, né? Nós voltamos com um pontuando especial com algum assunto de qualquer área que eu ache que possa ser muito interessante para nós todos. Obrigado. Assista esse vídeo
devagar, né? E se precisar, você reveja outras partes, se você tiver paciência para isso. Compartilhe o vídeo, sugere aos seus amigos para valorizar o trabalho de trazer esse texto até vocês. Esse texto ele está no vaiali.com e o nome dele, eu vou reler aqui que eu esqueci de olhar. O nome dele é Byung-Chul Han expõe sua aposta na arte. Tá bom? É o nome do texto. No mais, assine o meu canal, deixe seu comentário, curte e dá o seu like, né? E até o próximo programa pontuando especial com algum assunto muito interessante. Muito obrigado e até lá.